Com a nova postura americana de cuidar menos dos seus aliados no governo Trump, muitos desses países estão procurando formas de se defender sozinhos ou formar alianças que não dependam tanto dos Estados Unidos. Um dos principais nessa situação é o Japão, que desde a Segunda Guerra Mundial conta com um grande apoio dos americanos para a sua defesa. Mas os japoneses têm um grande problema: a sua população. Em 2024, o número de bebês nascidos no Japão caiu para um recorde negativo pelo 9º ano consecutivo, com cerca de 1,6 milhão de mortes e apenas 720.988 nascimentos. Houve aproximadamente 2 mortes para cada bebê nascido. Governos japoneses têm proposto políticas para reverter essa tendência, mas até agora nada foi muito efetivo. 30% da população do país tem mais de 65 anos e até 2070 projeta-se que essa proporção chegue a 40%. O encolhimento e envelhecimento da população japonesa transformarão profundamente a sociedade, com um impacto particular em uma das maiores preocupações do governo e do mundo: a sua defesa nacional. Em 2024, o governo japonês aprovou um orçamento de defesa recorde, em consonância com o compromisso de aumentar os gastos militares para 2% do PIB até 2027. O novo primeiro-ministro, o Shigeru Ishiba, há tempos busca fortalecer as capacidades de segurança independentes do Japão e tornar o país um parceiro mais igualitário na aliança militar com os Estados Unidos, que há décadas pressiona o Japão a assumir mais responsabilidades militares. Mesmo antes da reeleição do presidente americano Donald Trump, o Japão já tinha começado a assumir compromissos militares mais ousados. Sob o comando do ex-primeiro-ministro Fumio Kishida, o país delineou planos para dobrar os gastos com defesa até 2027, flexibilizar as restrições ao desenvolvimento de armamentos e fortalecer as relações com países aliados ao redor do mundo. O revés que o Partido Liberal Democrata, o PLD, que é o governo hoje, que governa o Japão há muito tempo, teve nas eleições nacionais recentes, colocou em dúvida a viabilidade desses investimentos em defesa. Na verdade, o ex-primeiro-ministro, o Fumio Kishida, que eu comentei com vocês, ele iniciou esse processo, mas o atual primeiro-ministro também está dando continuidade. Como eu disse, eles são do mesmo partido, mas agora com uma base menor. Embora o PLD ainda seja o maior partido do Japão e o Ishiba, que é o atual primeiro-ministro, continue sendo líder, a legenda perdeu 56 cadeiras em outubro de 2024 e não conseguiu alcançar a maioria, apesar de governar. A insistência do Trump em pressionar os aliados dos Estados Unidos a pagarem a sua parte justa na manutenção das parcerias de segurança só elevou os riscos para os políticos japoneses e para a situação do Japão. Mas mesmo que o Ishiba consiga o apoio político necessário para ampliar os gastos com defesa, o Japão vai enfrentar obstáculos demográficos bem profundos. A queda populacional certamente vai impedir o cumprimento das ambições traçadas pelos políticos japoneses e a expectativa dos parceiros, no caso, os norte-americanos. Antes de eu continuar, pessoal, quero fazer uma pausa para falar da Mata, que é o nosso parceiro e patrocinador aqui do canal. E a Mata tem uns produtos incríveis. Sim, para eu manter minha disposição, a minha energia, me manter saudável, não tem como fazer isso sem uma boa alimentação. E eu consumo os produtos da Mata porque eles são todos naturais, sem aditivos artificiais, tudo da floresta amazônica, altos nutrientes. Por exemplo, aqui, vocês estão vendo aqui o Superfoods, e esse é um dos que eu mais gosto. São 14 superalimentos da floresta. Então você tem muita proteína, tem muita fibra, tudo é muito prático. São substituições de uma refeição ou um lanche. Então você mistura, você tem a vida corrida e assim, a minha vida é muito corrida. Eu preciso fazer uma alimentação saudável, natural, sem açúcar.
todos os melhores ingredientes, é a mata. Tem que ser. E não tem só os superfoods, tem outro. Tô aqui com essa bebida em pó de castanha e você mistura e ela não tem processo químico, não tem agrotóxico, não tem conservante, não tem glúten, não tem lactose, não tem grãos nenhum, só a bebida 100% integral. É fantástico. Dá uma olhada no site da Mata, vocês vão gostar, com certeza. Se você quer se alimentar bem, quer manter a sua saúde, tem que ser prático e gosta de coisas naturais, você vai amar os produtos da Mata. Além de tudo, a Mata também ajuda a gente a manter a nossa floresta amazônica em pé, porque ela incentiva as produções locais, porque é tudo natural, tudo respeitando ali a Amazônia sem extrair e destruir a floresta. Então esse é um negócio fantástico, porque a gente consegue ganhar nas duas pontas. Não se esqueçam de usarem o meu cupom na primeira compra. Você tem 10% de desconto. Usa o meu cupom ROCK. Vai olhar o site. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos voltar para o vídeo. A população do Japão, ela está tão envelhecida e ela se reduz com tanta rapidez que talvez o país não consiga nem recrutar nem financiar uma força de defesa adequada para atender às crescentes demandas da aliança, né, com os Estados Unidos e de um mundo cada vez mais instável. Para vocês terem uma ideia, atualmente as forças armadas são significativamente menores do que os seus principais adversários. O efetivo militar do Japão ele equivale a 1/10 do da China e a 1/5 do da Coreia do Norte. Se essas tendências atuais populacionais continuarem, elas podem limitar severamente o recrutamento para já pequena força de autodefesa do Japão, restringir a capacidade estatal de arrecadar impostos para financiar os aumentos de gastos em defesa e sufocar a inovação necessária para competir no setor militar. Sem mais pessoas, o Japão vai ter dificuldades não apenas para enfrentar as suas atuais ameaças à segurança, mas também para desempenhar um papel de destaque nos assuntos globais que japoneses e norte-americanos desejam para o país. A solução é, ao mesmo tempo, simples e improvável. As pessoas precisam ter mais filhos. Mas poucos líderes têm coragem de dizer isso abertamente ou de enfrentar os obstáculos que as novas gerações encontram para equilibrar carreira e vida familiar. O Japão não é o único país a sofrer com essas tendências. Eu publiquei um vídeo recente aqui no canal, que se você não assistiu, assista, que se chama A Humanidade Vai Morrer de Velhice. Vale muito a pena. Um vídeo longo, mas importante sobre essa questão. Então, esse não é um problema só do Japão. Aliás, vários aliados e parceiros dos Estados Unidos têm taxas de fertilidade ainda mais baixas e enfrentam quedas populacionais que podem, em breve, afetar a prontidão militar desses países. A Ucrânia, por exemplo, que já tinha uma baixa taxa de natalidade antes da invasão russa, em 2022, agora registra menos de um filho por mulher, segundo o Fundo de População da ONU. Taiwan, então, tem uma taxa de fertilidade em torno de 0,87. Os demógrafos geralmente consideram, o número mágico 2,1 filhos por mulher como nível de reposição populacional, ou seja, manter a população no mesmo patamar que ela está, você precisa de 2,1. Eu acabei de falar para vocês que Taiwan está em 0,87. E na Coreia do Sul, acadêmicos e ex-militares alertam que a redução populacional vai forçar no futuro uma diminuição do tamanho das forças armadas. O exército japonês é particularmente vulnerável às consequências das mudanças demográficas. Desde a sua fundação em 1954, raramente atingiu as metas de recrutamento. E décadas de estagnação econômica, estigmas em torno do serviço militar e escândalos recentes de assédio sexual afastaram muitos jovens japoneses do alistamento. O problema é que parte da necessidade de mais soldados decorre também do fato de que o mundo está se tornando um lugar mais perigoso e muitos jovens não querem se expor ao risco direto.
O Ministério da Defesa do Japão ele tentou atrair as gerações mais novas usando celebridades, mensagens sobre paz e até personagens de anime na sua publicidade. E elevou a idade máxima para alistamento de 26 para 32 anos. Mas os resultados foram pífios. Em 2023, o Ministério não atingiu nem metade da meta de recrutamento. E esse fracasso ele é agravado pela redução contínua, da base populacional. E nos últimos 30 anos, o número de japoneses entre 18 e 26 anos, que é a faixa etária principal para o alistamento, caiu cerca de 40%. De 17,43 milhões em 1994 para 10,2 milhões em 2024. Para cumprir as metas de recrutamento na próxima década, o Japão vai precisar eventualmente alistar mais de 1% de toda a sua população em uma tarefa quase impossível. Os efeitos da escassez de efetivo já são sentidos em diversas frentes. Em 2018, o tenente-general aposentado Noburo Yamaguchi afirmou que a desproporção entre os suboficiais sêniores e júniores, com muitos oficiais sêniores supervisionando pouquíssimos subordinados, já dificultava o desenvolvimento de lideranças nas tropas, gerando uma baixa moral e a sensação, entre os mais graduados, de que o seu trabalho era irrelevante e frustrante. A incapacidade de preencher as fileiras militares também vai obrigar o Japão a tomar decisões difíceis sobre onde empregar seus limitados efetivos e que novas responsabilidades dentro da aliança militar vai poder assumir. Como eu falei para vocês, esse desafio ele se torna ainda mais alarmante diante das enormes disparidades entre o tamanho atual das forças militares do Japão, dos seus aliados mais próximos, em comparação exatamente com seus principais adversários ou inimigos. Em 2022, o Japão contava com somente 228 mil militares ativos. Os Estados Unidos têm cerca de 1,3 milhão. A Coreia do Sul tem cerca de 500 mil soldados ativos e mais 3 milhões na reserva. Já a China, ela contava com aproximadamente 2 milhões de militares ativos e a Coreia do Norte com cerca de 1,2 milhão. Mas o efeito de uma sociedade envelhecida na defesa nacional vai além da questão do recrutamento. Ele também limita o orçamento do país e sufoca a inovação. A nova estratégia de defesa do Japão, revelada em 2022, exigirá cerca de 300 bilhões de dólares até 2027. No entanto, os gastos com previdência e assistência social vão continuar dominando o orçamento como a maior despesa do governo. Mais de 222 bilhões de dólares, ou 33,5% do orçamento nacional, foram destinados à Seguridade Social em 2024, 3 vezes o nível registrado em 1990. Essas despesas elas só tendem a crescer à medida que a população envelhece e a força de trabalho, obviamente, encolhe. Com dependência cada vez maior dos sistemas públicos de saúde e aposentadoria e uma base de arrecadação tributária cada vez menor para sustentá-los. As 3 últimas décadas de estagnação econômica dificultaram ainda mais os esforços de aumento de receita e as tentativas de Kishida de elevar impostos para financiar a defesa fracassaram durante seu mandato. A população em declínio também complica os esforços do Japão para desenvolver um setor de defesa mais autossuficiente e reduzir a dependência de armamentos e munições dos Estados Unidos. O país enfrenta escassez de engenheiros no setor vital de semicondutores, uma população universitária cada vez menor e uma queda no número de doutores formados, enfraquecendo ainda mais as perspectivas de produtividade econômica. Tudo isso significa menos capacidade intelectual para pesquisa e desenvolvimento e menos força física para as linhas de montagem e transporte. O Ministério da Defesa do Japão ele reconheceu abertamente que a crise demográfica vai afetar a segurança nacional e, na sua nova estratégia de segurança de 2022, o governo descreveu como o rápido declínio populacional vai exigir um uso mais eficiente do orçamento
e da força de trabalho. As forças de autodefesa tentaram adaptar suas operações a um contingente menor, inclusive modificando veículos e navios para operarem com menos pessoal e confiando em tecnologias avançadas para executar tarefas antes realizadas por humanos. Em dezembro de 2024, o governo Ishiba aprovou verbas no orçamento fiscal de 2025 para aumentar os salários e implementar novas medidas de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal nas Forças Armadas. Ainda assim, mesmo com uma força mais eficiente e tecnologicamente equipada, o exército japonês vai continuar a exigir mão de obra. A chamada estratégia de efetivo mínimo não é uma solução, mas somente um paliativo. Para desenvolver, produzir e operar novas tecnologias cada vez mais indispensáveis, o Japão vai precisar de soldados altamente treinados e altamente remunerados para conduzir guerras modernas. Menos pessoas significa, portanto, que as tropas vão precisar suportar missões mais longas. Os comandantes terão menos flexibilidade para posicionar suas forças e as baixas vão ter um impacto maior sobre a capacidade operacional e o exército vai enfrentar mais dificuldades para formar novos batalhões e realizar operações. Tudo isso vai sobrecarregar ainda mais os militares em atividade, tornando o serviço militar menos atrativo. Isso significa que o Japão não vai poder dedicar os recursos necessários para se tornar um parceiro mais forte e igualitário na aliança com os Estados Unidos, muito menos assumir um papel maior na região do Indo-Pacífico. A maioria das propostas do governo japonês para enfrentar os desafios demográficos do país, até hoje, não teve tração nenhuma. Outra solução comumente proposta por acadêmicos e comentaristas é a famosa imigração. Só que historicamente o Japão tem acolhido sempre poucos imigrantes e alguns analistas acreditam que uma mudança drástica nessa política traria dinamismo e vitalidade à economia e à sociedade japonesa. O grande problema de tudo isso, no que diz respeito principalmente ao foco aqui, que é o recrutamento militar, é que só os cidadãos japoneses podem integrar as Forças Armadas. Ok, a imigração ela até pode ajudar a questão da natalidade, do Japão de alguma forma, mas ela não vai resolver o problema do alistamento e do recrutamento militar, pelo menos nesse primeiro momento. Ou seja, os Estados Unidos eles até podem pressionar o Japão o quanto quiserem para que destine mais recursos à defesa, mas é improvável que o país vai conseguir realizar o sonho de ambos de uma aliança Estados Unidos-Japão mais forte e equilibrada. Tóquio e Washington vão precisar ajustar suas expectativas sobre o que o Japão e outros parceiros em situação demográfica semelhante realmente podem alcançar, especialmente no longo prazo, quando os efeitos de uma população envelhecida em declínio serão ainda mais severos. Isso daqui faz a gente pensar, que talvez como que o Japão vai conseguir se defender? O incentivo para o Japão ter armas muito poderosas como uma bomba atômica pode ser a única saída para que o país se fortaleça. E como vocês já sabem, eu tenho sempre dito, isso causaria ainda mais tensão na região e no mundo. É isso aí, pessoal. Não esquece de dar like nesse vídeo, segue o canal, ativa o sininho e compartilha. Também venha conhecer o Rock Academy, o meu aplicativo. Baixa ele na loja da Apple ou do Google. Até mais.